E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz e foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, continuando o nosso estudo, estamos começando o capítulo 34, que o título é Com os recém-chegados do umbral. No último programa, o André Luiz vai ter contato com os primeiros doentes que chegaram nessa caravana dos samaritanos, e ele observa que alguns chegam calmos e outros chegam muito desesperados, gritando. A gente comentou que, apesar do comportamento excêntrico, de grito, de desespero, não eram espíritos perversos, que existe uma grande diferença. Um espírito perverso, endurecido, não tem esse comportamento. A gente trouxe até o exemplo de um espírito que Allan Kardec coloca no livro O Céu e o Inferno, que se comporta como um espírito endurecido, que é a classificação que ele dá para esse espírito no livro O Céu e o Inferno. E, por final, ele vê uma senhora, que ele chama de velhota, uma senhora que está descendo lá do comboio, da diligência, e ele se chega para ela e ela começa a falar, cruzes, credo. Então nós vamos continuar desse parágrafo, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto parágrafo desse capítulo. Aproximei-me com interesse. Cruzes, credo, continuou benzendo-se. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam, que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Então, vamos comentar um pouquinho, o Marco já comentou um pouco no programa passado, mas vamos comentar um pouquinho sobre a questão da educação religiosa que nós temos na Terra, que muito influi no nosso comportamento ao desencarnar. Essa senhora, a educação religiosa dela foi católica. Então, qual é a visão que ela tem? Ou ela, depois de desencarnada, iria para o céu, ou iria para o inferno, ou iria para o purgatório. Para o céu ela não foi, porque ela não viu Jesus, nem Maria, nem Deus. Então, os anjos, ela sabe que não... Para o inferno ela também não foi, porque ela não viu o diabo lá, a personificação lá de Satanás, com tridente na mão e tomando conta lá do fogo, lá do fogo eterno do inferno. Mas ela então deduziu: eu estou no purgatório. E ela vê a figura do André Luiz e de outros missionários que andavam lá com certeza nas regiões inferiores, porque a gente vai ver que ela já estava há muito tempo lá no umbral. O André Luiz ficou só 8 anos. Ela, a gente vai ver que ela ficou um pouco mais. Então, ela diz que, apesar de tudo, os anjos iam visitar ela. Então, ela encara o André Luiz como um anjo. A gente, eu não me lembro qual é o livro do André Luiz que conta a história da Cremilda. É uma outra moça que tem a visão equivocada do que acontece quando a gente morre. Porque essa moça, a Cremilda, ela era evangélica, protestante. Então, a crença dos evangélicos e do protestante é que quando a gente desencarna, a gente vai dormir até a hora do juízo final, do dia que as trombetas tocarem.
não é? É o que eles acreditam e a gente tem todo o respeito. Com ela aqui na frente. Eu tinha pensado... Você separou? Separei. Você já tinha separado? Não, separei agora. Foi coisa... Bom. Porque nos Mensageiros, né? O segundo livro. Porque ela tem essa educação. A gente não está aqui criticando a convicção de ninguém. Só estamos dizendo o que pode influenciar na hora da desencarnação. A nossa educação religiosa muito influi no nosso despertamento no mundo espiritual. Para resumir, a história da Cremilda, que era evangélica e que acreditava que ela só iria acordar quando as trombetas tocassem, ela desencarna. Ela, quando desencarna, ela era noiva de um rapaz e esse rapaz morreu antes dela. Eles não chegaram, parece, a se casar. Ele morreu. Talvez, né, não sei, por tristeza, alguma coisa aconteceu, isso no livro não detalha, mas ela desencarna logo após. E o André Luiz, ela está lá no necrotério, ela está no necrotério, né, e o André Luiz, junto com a Aniceto, eles vão tentar ajudá-la. Por quê? Ela está se recusando a largar o corpo de carne. Ela está ali atrelada, o espírito dela está grudado ali no corpo, ela não quer sair, ela está gritando. O noivo dela, que já tinha desencarnado, tenta tirar ela do corpo, para que ela não fique ali naquele lugar no necrotério. Ele chama, Cremilda, Cremilda, sou eu. Né, o fulano, seu noivo, mas ela, na convicção dela, ela está achando o quê? Que ele é o demônio. E aí, o que o Aniceto propõe? Que ele se afaste, que eles possam ajudar. 6 horas, Tereza, ele está assim, às 6 horas chama sem cessar, identificando-lhe o terror. Ele está 6 horas Qual tentando. É o capítulo dos Mensageiros? É o capítulo 48. Capítulo Pavor 48. Da morte, Isso, Pavor da Morte, não é? Essa senhora aqui tem toda a visão católica da desencarnação. E essa moça, Cremilda, ela tem a visão evangélica, mas tá desesperada. É interessante que ele fala assim, posso ler um pedacinho? Ele fala assim, Aniceto redarguiu, Aniceto conselheirial, falou pro noivo, né? Ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, então logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve alguma distância. Aí mandou se afastar e foi conversar com ela. O noivo, né? Aí o Aniceto foi conversar com ela. Você fica lá. Aí foi falar com a Cremilda. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Olha o termo que ele usa. Ele não está mentindo, mas está usando palavras diferentes. É um novo tratamento. Vai tratar. Ouvindo-a, a moça abriu os olhos espantadiço e exclamou: doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível. Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Olha a resposta que o Espírito dá. Ai, meu Deus. Não há morte, minha filha. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. É o senhor o novo médico? Indagou confortável. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, estou muito cansada, necessito repouso. Pronto, aí foi levada. Resolveu. Então, o quanto a nossa educação religiosa vai influenciar no nosso despertamento no mundo espiritual. Não é nenhuma crítica, não é? Mas é só que a gente pense o que Jesus falava. Não estamos dizendo aqui o que o Espiritismo diz. Estamos dizendo o que Jesus falava. Meu Deus trabalha todos os dias e eu também. Se Jesus trabalha encarnado, desencarnado e Deus trabalha todo dia, por que a nossa pretensão de quando morrermos vamos dormir? É só a gente usar o raciocínio. Se nós que somos criaturas que precisamos de evoluir, precisamos de melhorar o comportamento, porque para isso Jesus nos incitou, sedes perfeito como perfeito é o Pai do céu. Como é que a gente vai ser perfeito só numa encarnação, se a gente não vale nada por enquanto, né? Vale muito pouco, não é que não vale nada, mas vale pouco, né? Então, como é que a gente vai ser perfeito se a gente não
viver outras vezes. E se Deus trabalha todo dia, por que nós que somos tão imperfeitos vamos dormir quando a gente, né, desencarnar? Não faz sentido. Então, a nossa educação religiosa muito vai influir no nosso despertamento. Então, essa senhorinha, velhotinha aqui, que o André Luiz vai começar a atender, ela está com a concepção dela lá que ela teve da educação religiosa dela. Então, ela deduziu o quê? Eu estou no purgatório porque eu não vi nem o capetão, chefe, e nem vi Deus soberano. O capetão é bom. A respeito disso que a Teresa está colocando, na pergunta 165 de O Livro dos Espíritos, que é do capítulo da Volta à Vida Espiritual, Allan Kardec pergunta assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, é aquela perturbação que quase todos nós vamos ter quando desencarnar? Aí os espíritos respondem: influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a resposta continua: mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então a situação eu já compreendia, o Espiritismo traz esse conhecimento para nós. Ele traz a realidade da vida eterna e da mentira da morte, que não existe, ou a eliminação de tudo. Não tem isso. E na pergunta 982, Kardec pergunta assim: será necessário que professemos o Espiritismo, creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Aprofunda mais a questão. Aí os espíritos respondem: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduz. Então, a Cremilda que nós lemos dos Mensageiros, ela foi acolhida, o noivo, ela foi adormecida, o guia já, o Aniceto, no caso ali, né, que é o guia, ele deu um passe nela, adormeceu, e ela foi levada pelo noivo para a colônia. Então, está sendo atendida, bem tratada. Ela semeou isso na sua vida. Mas o conhecimento a perturba um pouco. Não seria melhor que ela conhecesse? Não seria melhor? E não é só conhecer. Pouparia ela. Pouparia. Não é só poupar também não, gente. Porque o conhecimento cada vez mais vai nos levar ao despertamento maior da consciência. E a nossa evolução tem que passar por isso. É o conhecimento. Só para concluir, a gente não está querendo dizer aqui que o espírita, por conhecer o mundo espiritual e por estudar, vai estar numa posição melhor do que quem quer que seja. Não é isso não. Isso não, foi o que o Marco acabou de ler. O que vai nos garantir um lugar, né, tranquilo na vida espiritual é o bem que a gente fez aqui na Terra. É a parábola do bom samaritano contada por Jesus ao doutor da lei. É isso que vai nos garantir o que diz lá na Bíblia, a vida eterna, que é o lugar superior no mundo espiritual, é uma vida tranquila. É o que o Chico gostava de falar, né? O guichê, né? Falava cada um no seu guichê. Mas a gente está dizendo que a pessoa poderia se poupar a essas, como é que se diz? A esses, vamos dizer, transtornos do despertamento. É só isso que a gente está dizendo, mais nada, não é? A gente poderia se poupar, por quê? O próprio André Luiz, também não sei em que livro, mas eu tenho a impressão que é no Obreiros da Vida Eterna, que quando ele vai lá naquela região pantanosa nas trevas, tem uma senhora que fala: eu conheci o Dr. Bezerra de Menezes. Isso mesmo. Ela fala, ela foi espírita. Obreiros da Vida Eterna. E ela fala: eu conheci Dr. Bezerra, me ajude, por favor. Mas ela está lá na lama, ela está lá no lodo. Apesar de ter sido espírita, conhecido o Dr. Bezerra de Menezes, um anjo encarnado, e mais anjo ainda é desencarnado, mas ela não favoreceu nada a ela, a religião espírita, mesmo com todo o conhecimento. A única coisa que o espírita vai ter de diferente das outras religiões quando desencarnar é quando vê que ninguém conversa com ele, né? As pessoas não veem ele, a maioria. Não conversam com ele, não respondem a ele as suas perguntas. Ele vai saber, morri. A grande responsabilidade nossa enquanto espírita, e cada vez estudando mais, cada vez a responsabilidade aumenta,
é daquilo que nós deveríamos estar fazendo e não fazemos, o reconhecimento da perda de tempo. Quer dizer, quanto mais nos aprofundamos no conhecimento das palavras, dos ensinamentos de Jesus, através do Espiritismo, que nos traz a grande realidade da vida, nós nos responsabilizamos mais ainda. E ao desencarnarmos, não temos o direito de reclamar. Não temos, porque nós sabemos. Nós conhecemos. Temos que submeter, abaixar a cabeça e vamos para frente. Eu quero seguir para frente, não é? Como diz o Divaldo, que cresce para baixo é rabo de cavalo. O Divaldo falou isso lá na reunião mediúnica, que o Espírito mandou ele voltar para a religião antiga dele. E ele falou isso para o meu filho, lá na Bahia tem um ditado, que cresce para baixo é rabo de cavalo, eu vou para frente. Vamos nós, com toda a dificuldade. Aí, continuando a ler, estamos no parágrafo 7. Ajudei a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvi a referência ao inferno e ao purgatório partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei. Então, ele está se reconhecendo malicioso, né? E a gente vai ver, né, que ele vai se lembrar dos recados da Dona Laura. Vem assim de tão longe, mas aí ele está querendo dar, como diz meu irmão, um chá de vomitório na pessoa. Chá de vomitório é quando você vai comendo mingau pelas beiradas, vai fazendo aquelas perguntinhas como quem não quer nada, se mostrando amigo da pessoa, para a pessoa começar a botar para fora tudo que sabe. São os que os psicopatas fazem, os manipuladores. Eles contam primeiro uma história triste, isso no caso aqui para nós encarnados, para a gente se comover, e para começar a fazer isso que o André Luiz está começando a fazer. Ele está, como ele diz aqui, com malícia, né, nas perguntas. Uma malícia que lhe era peculiar. Isso aqui é um treinamento para a gente não fazer, quer dizer, uma lição para treinamento, não, desculpa. Uma lição para nós meditarmos muito na questão do atendimento fraterno na casa espírita. Porque é uma necessidade. Quando alguém nos procura alguém para conversar com um grande problema, e tem, e muitos, e a todo momento, não é? Cada história que dá arrepio, a gente sempre tem que lembrar de socorrer a pessoa do que a pessoa está precisando, não julgar o comportamento. E outra coisa também, lembrando que a gente não está conversando só com a pessoa. Tem espíritos acompanhando ali, sim, se locupletando com o sofrimento da pessoa. Porque nós são os nossos aqueles inimigos, né? Nossos, que nós fizemos inimigos num passado recente ou distante, tanto faz. Mas está acompanhada sim. Então, essa malícia aqui, que o André Luiz está, quando ele pergunta, vem de tão longe, ele fala, áreas de profundo interesse, afetei áreas, não é a sinceridade dele, mas que quando conversamos com alguém, um atendimento, na casa espírita principalmente, que é um ambiente ideal, que nós não façamos a mesma coisa que ele está fazendo. Isso. E aí ele diz, falando desse modo, afetei áreas de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias. Já desobedeceu. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se. Então, uma coisa aqui interessante. Duas coisas, aliás. Aqui a gente vê que a Dona Laura conhecia o André Luiz. Aqui fica patente que a família de Dona Laura, o Lísias, né, que é filho da Dona Laura, eles já conheciam o André Luiz, porque senão ela não teria dado aquele recado que ela deu, meu filho, quando você começar a trabalhar, não haja que nem a mariposa fique pousa daqui para cá, daqui para lá, querendo saber coisas. Não fique com essa curiosidade, por que ela não deu outro conselho para ele? Podia ter dado o conselho assim, meu filho, quando você chegar na câmera, não fique querendo descansar toda hora.
Fique querendo porque procurar dormir. Isso ele não ia fazer. Porque ela já o conhecia. Ela conhecia. Isso aqui, o André Luiz não lembra deles. Mas não foi à toa que foi... Porque o acaso não existe. Não foi à toa que ele foi convidado a morar na casa do Lísias, não é? Ele foi convidado porque ele era um conhecido deles. André Luiz partiu de nosso lar. Da família no passado. André Luiz partiu de nosso lar com uma missão. Provavelmente ele habitava nosso lar, ele era da colônia Nosso Lar. Mas ele mostra pra gente o que é um fracasso, né? Porque ele fracassou, como ele mesmo diz, em todas as áreas. Lá dos mensageiros ele já falava. A sociedade com ele mesmo, com a família. Ele não conseguiu. Então, isso é um ponto. Agora, um outro ponto é a questão da gente observar, né? O defeito dos outros. No Livro dos Espíritos, porque aqui ele está observando ele quer saber dessa senhora, né? O que é. Ele está com malícia. Só que, graças a Deus, uma outra coisa, a malícia dele, o interesse dele, não é para fazer fofoca, não é. É mais a nível intelectual. Lembra que o André Luiz era um médico, pesquisador aqui na Terra. Então, ele devia ser aquela pessoa que tinha interesse, mas por conta do intelecto dele. Ele era mais interessado na doença a nível de querer desenvolver métodos melhores, analisar qual o medicamento melhor. Ele não tinha o intuito de querer dar de chá de vomitório, vamos dizer assim, no intuito de prejudicar as pessoas. E isso é um atenuante para ele. Porque aqueles que fazem isso, têm essa curiosidade, pergunta isso, pergunta aquilo, com o intuito de fazer fofoca, com o intuito de fazer maledicência, aí essas pessoas estão mais enroladas no mundo espiritual, quando chegam lá, com certeza. Na pergunta 903, Kardec pergunta aos espíritos, é errado estudar os defeitos dos outros? Porque ele aqui, essas perguntas, essa senhora vai dizer muito do que ela é. A gente vai ver nos próximos programas. E Kardec quer saber se isso é errado. Resposta. Se é para divulgação e crítica, há grande erro. Então, se você está perguntando as coisas, querendo saber as coisas e vendo os defeitos dos outros, para divulgar, quer dizer, fazer fofoca e criticar, há grande erro, porque é faltar com a caridade. Porém, se a análise resultar em seu proveito pessoal, evitando-os para si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência com os defeitos dos outros é uma das virtudes contida na caridade. Antes de censurar os outros pelas imperfeições, vede se não se pode dizer o mesmo de vós. Empenhai-vos em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornar de superiores. Se os censurais por serem mesquinhos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com baixeza, sede grandes em todas as ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não se possa aplicar a vós essas palavras de Jesus. Vê um cisco no olho do seu vizinho e não vê uma trave no céu. No seu próprio. Né? Pergunta 903 do Livro dos Espíritos. Quer dizer, então isso aí realmente é uma lição totalmente para nós educarmos isso, que é muito mais fácil, mas muito mais fácil ver o defeito do outro do que o nosso. E isso para divulgar. Lógico. E é aquilo que a gente comentou antes. O retrato do nosso orgulho, quer saber se você realmente é orgulhoso? Isso é. Mas como está o seu orgulhômetro? Fala para a pessoa assim que convive contigo, fala na minha cara o que você acha disso, e a pessoa falar, o quanto você se magoar é o quanto você é orgulhoso. É isso que nós somos ainda, mas é o errado. Mas a gente está aprendendo, tem cada um no seu esforço pessoal por melhorar, não é? Para isso que a gente está aí
na luta interna, é o bom combate que Paulo de Tarso tanto falava. Isso. Bom, mais uma vez, terminando aqui, o relógio realmente não para, ele trabalha mesmo. Muito obrigado, agradecer mais uma vez a todos vocês pela paciência, pelo carinho e pela oportunidade que nos dão de comentarmos tanto essa vida espiritual, através de André Luiz. Fique com Deus. Muita paz de Jesus a todos vocês. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.